Boa noite. Eu me chamo Edileuza, eu faço parte do grupo Fraternos Mensageiros e hoje estou aqui para darmos continuidade aos nossos estudos da doutrina espírita e hoje nós vamos iniciar, a nossa conversa do Evangelho segundo a luz do Espiritismo pelo capítulo 1. Então vamos estar iniciando, os estudos. Eu separei uma mensagem do livro Vinha de Luz, a mensagem de número 26, para que nós possamos fazer uma leitura, possamos iniciar a nossa harmonização e a nossa imersão no tema sobre o qual iremos conversar hoje. Essa mensagem de número 26 do livro Vinha de Luz tem título Véus e diz assim: mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Essa mensagem de Paulo está em Coríntios, no capítulo 3, versículo 16. E diz assim a mensagem: não é fácil rasgar os véus que ensumbram a mente humana. Quem apenas analisa pode ser defrontado por dificuldades inúmeras, demorando-se muito tempo nas interpretações alheias. Quem somente se convence pode tender ao dogmatismo feroz. Muitos cientistas e filósofos, escritores e pregadores assemelham-se aos pássaros de bela plumagem, condenados a baixo voo em cipoais extensos. Vigorosas inteligências temporariamente frustradas por véus espessos, estão sempre ameaçados de surpresas dolorosas por não se afeiçoarem realmente às verdades que elas mesmas admitem e ensinam. Exportadores de teorias, eles olvidam os tesouros da prática e daí as dúvidas e negações que por vezes lhes assaltam o entendimento. Esperam o bem que ainda não semearam e exigem patrimônios que não construíram por descuidos de si próprios. Conseguem teorizar valorosamente, aconselhar com êxito, mas nos grandes momentos da vida sentem-se perplexos, confundidos, desalentados. É que lhes falta a verdadeira transformação para o bem com o Cristo. E para que sintam efetivamente a vida eterna com o Senhor, é indispensável se convertam ao serviço da redenção. Somente quando chegam a semelhante cume espiritual é que se libertam dos véus pesados que lhes obscurecem o coração e o entendimento, atingindo as esferas superiores em voos sublimes para a divindade. Então, gente, o nosso capítulo, como eu disse, de proposta para estudo de hoje, é o capítulo 1. No capítulo 1, nós vamos tratar dos itens 1 a 7. Então, esse capítulo de 1 a 7, eles vão nos apresentar, ele vai nos apresentar esse capítulo, o que nós conhecemos como as 3 revelações. Ou seja, nós vamos falar sobre Moisés, nós vamos falar sobre o Cristo e nós vamos falar sobre a doutrina espírita, sobre o Espiritismo. E o título desse capítulo 1 é Não Vim Destruir a Lei. E eu falei há pouco para vocês, que nós vamos tratar das 3 revelações. Então, vamos aqui primeiro entender o nosso... Vamos alinhar, o nosso entendimento sobre revelação. O que é revelação, já que vamos falar das 3 revelações,
Revelar é apresentar, é descortinar, é tirar o véu, né, de que a mensagem do Chico aqui nos falou. Então, é apresentar a verdade com clareza. Então, vamos entender a partir do Evangelho de Mateus, a partir do Antigo Testamento, como ocorreram, como se encandearam essas três revelações, né? Qual é a relação que existe entre essas três revelações? Como elas se complementaram ou se complementam ainda? E então inicia o capítulo, né, com uma citação de Mateus, que eu gostaria de ler para vocês, porque, como eu disse, o início, o entendimento para essas três revelações vai estar lá no Antigo Testamento. Então, a gente precisa construir o nosso conhecimento, o nosso entendimento, desde aqui a fala de Mateus, que é assim, gente. Então, o título do capítulo, né, nós já falamos, que é Não Vim Destruir a Lei. E Mateus escreveu da seguinte forma, né? Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porque, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. Enquanto reste um único iota e um único ponto. Está em Mateus, no capítulo 5, né, nos versículos 17 e 18. Então, aqui nós vamos verificar qual foi a missão de cada uma dessas revelações, nesse sentido de nos trazer esclarecimento, nesse sentido de nos trazer a luz. Então, iniciando por Moisés, né, o que nós temos de conhecimento sobre a missão de Moisés, sobre o legado, sobre a contribuição de Moisés. Moisés, ele teve um papel fundamental nessa construção de propagação do conhecimento. Por quê? Porque Moisés, foi ele que começou, com ele começou a revelação de apresentar a palavra, né, ao seu povo, aos seus seguidores. Mas o que nós temos assim de bem particular em relação à contribuição, né, ao legado de Moisés? Duas as leis, né, à época de Moisés: a lei divina, né, e as leis civis, né? E aí, o que é a lei divina, né, da qual Moisés se valeu para compartilhar os ensinamentos? O Decálogo, os 10 mandamentos recebidos por Moisés, né? E Moisés, apesar, né, de ter recebido, olha, nesse evento mediúnico, né, gente, de Moisés receber os 10 mandamentos, mas a época, aquele povo que Moisés conduzia, um povo muito rude, né, recém-libertado lá da escravidão do Egito. Então, um povo com costumes, com hábitos ainda muito duros, né? Muito rudes realmente. Então, Moisés, além das leis, dos 10 mandamentos, né? Então, Moisés criou outras leis. Só que, em função dessa característica do povo, o povo naquela época precisava de muita firmeza para ser conduzido. Então, não só Moisés, mas como outros líderes e outros legisladores sempre
sempre que queriam se fazer obedecer, atribuíam, né, as suas orientações a Deus, né? Só que nós sabemos, né, do quão forte precisava ser as determinações de Moisés de mostrar um Deus que castigava, um Deus que punia. Mas o Evangelho, ele nos chama muita atenção para essa necessidade que Moisés tinha à época, né, de se fazer obedecer, atribuindo a Deus as suas próprias leis, e também o Evangelho nos coloca que essa não era, vamos dizer, uma estratégia somente de Moisés. Os demais líderes também já faziam isso, os legisladores também, mesmo que as leis fossem humanas, mas eles sempre atribuíam um caráter divino, porque se era divino, seria cumprido, né? Seria temido. Essa era a lógica, né? E uma característica, né, uma certeza acerca, né, dessas duas leis é que a lei divina, ela é imutável, né? A lei de Moisés não, como ela era necessária foi necessária, né, para a obediência aos costumes daquela época, então as leis de Moisés transitórias, diferente das leis divinas. Então, todo esse entendimento, né, essa primeira revelação tem início lá, né, com Mateus, lá no Antigo Testamento. Então, quando falamos de Moisés, nós estamos nos reportando a essa primeira revelação, a essa primeira apresentação do conhecimento, mas à luz lá do Antigo Testamento. Na sequência, né, qual é então a segunda revelação? Gente, mas antes de falarmos, né, da segunda revelação, eu gostaria de ler aqui para vocês o primeiro mandamento que está no Decálogo, só para depois a gente ver como que eles evoluem de uma revelação para outra. Olha só, gente, o primeiro mandamento lá recebido por Moisés diz assim, diz que há duas partes, né, distintas na lei mosaica, que é a lei de Deus, né, que é a do Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, que foi a estabelecida, né, por Moisés. Então, a lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos, e aí diz assim, o primeiro deles, para a gente ter bem atenção aqui a ele: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não farei imagem esculpida, nem figura alguma do que está acima do céu, nem embaixo da terra. Não os adorareis e nem lhes prestarei culto soberano. Esse é o primeiro mandamento dos 10 lá do Decálogo, recebido por Moisés. Então, a citação de Mateus está no item 1 do primeiro capítulo, e sobre Moisés, né, os esclarecimentos sobre Moisés está no item 2. Os itens 3 e 4 desse capítulo vão falar do Cristo, né? Jesus Cristo, nosso mestre. Cristo, qual o entendimento que temos da palavra Cristo, né? Então, Cristo, ele é ungido, ele é o tocado, ele é o escolhido, né, de Deus para vir nos apresentar a boa nova, para nos trazer a segunda revelação, que o próprio Cristo é a segunda revelação. E o Cristo diz: não vim destruir a lei, vim fazer cumprir a lei. E de que lei o Cristo estava falando que não veio destruir? O Cristo não veio destruir a lei de Deus, porque a lei de Deus é imutável.
E se ela é imutável, ela não vai passar. Então, o Cristo, ele traz a sua revelação, agora já com uma linguagem, os seus ensinamentos já adequados à evolução de conhecimento, de esclarecimento que já se havia feito sobre sobre o povo naquela época. Ou seja, a época de Moisés, se tinha uma cultura, se tinha um nível de entendimento, se tinha determinados costumes. A época de Jesus já tinha um pouco mais de esclarecimento, uma outra cultura, um outro entendimento. Então, Jesus já podia tratar de outra forma, de outro aspecto que Moisés não poderia ter feito. Mas é bem importante nós sabermos que Moisés teve uma contribuição fantástica, extraordinária. Moisés inicia esse movimento. Então, e outra coisa bem bacana também de nós assimilarmos sobre Moisés é que ele não negou, não desobedeceu em nenhum momento as leis divinas. Apesar dele ter precisado criar, as outras leis lá de acordo com os costumes da sua época, mas Moisés não contrariou as leis divinas. E aí, nesse mesmo sentido de obediência às leis divinas, vem o Cristo com os seus ensinamentos. Agora, qual é a base do ensinamento da luz do Cristo? Do Cristo é o amor, é o exemplo. Eu vi um estudo que eu achei muito bacana, uma fala que foi colocado, que Jesus, desde o seu nascimento na manjedoura até o sacrifício lá da cruz, toda a vida de Jesus foi para cumprir a vontade do Pai. Foi para cumprir a sua missão. E Jesus nos apresenta, quando ele fala em cumprir a lei, que a lei deve ser cumprida por absolutamente todos, porque todos nós somos filhos de um mesmo pai. E se houvesse, somos irmãos por isso, E se tivesse que haver diferença, um cumpre dessa forma, um cumpre dessa outra forma, Se houvesse privilégios, onde estaria a questão da justiça, a questão da igualdade? Então, Jesus nos traz esse conhecimento, esse ensinamento com um pouco mais de clareza, que já era possível o povo já assimilar, mas ainda assim Jesus, as falas de Jesus tinha muito de parábolas, a fala de Jesus era adequada ao entendimento do povo daquela época. Mas Jesus já disse, que lá adiante viria o Consolador prometido, que aí já traria com mais clareza. Jesus já estava falando sobre a questão do espiritismo, que traria. Mas e aí, gente, lembram que nós lemos lá como estava formulado o primeiro mandamento lá de Moisés? E Jesus, o que Jesus fez? A lei de Deus é imutável, tem que ser cumprida. Mas Jesus promove reformulações nas leis mosaicas. Lembra que nós falamos lá que as leis de Moisés eram adequadas para aquele tempo? Então, agora, em outro tempo, Jesus já faz mudanças para adequar a aplicação das leis a esse novo momento agora. E aí, gente, tem assim, gente, quando fala sobre a abordagem, de Jesus sobre a lei, fica bem bacana que ele diz assim, quanto às leis de Moisés propriamente ditas,
Ele, ao contrário, as modificou. Ele não modificou as leis divinas, né? Mas quantas à lei de Moisés, ele as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma. Combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores, as falsas interpretações, não podia fazê-los passar por uma reforma mais radical do que as reduzindo a uma única prescrição. E olha como fica aqui o mandamento do Cristo, agora reformulado para esse novo momento, para essa nova revelação, né? A revelação do Cristo. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentando, aí estão toda a lei e os profetas, né? Então, Jesus já traz, né, que para a gente vivenciar o amor, o exercício do amor, né, a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? Só que o papel de Jesus, né, ele não foi só de um legislador, de vir reformular as leis de Moisés. Não, Jesus veio para viver, Jesus é o exemplo, tanto que tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, a pergunta de número 625, né? Quando Kardec pergunta lá aos espíritos, né, qual o melhor modelo apresentado, né, para a humanidade, qual é a resposta que tem? Jesus. Objetivo assim, Jesus. Então, a missão, a revelação, né, de Jesus é essa, de nos apresentar o amor a Deus sobre todas as coisas, o amor a fazer cumprir a vontade do Pai, mas através do amor. Então, a missão de Jesus não foi tão somente a de um legislador, né, que veio para mudar a lei. Não, Jesus veio para nos trazer esse novo momento do despertar do amor, né? Não precisamos mais, não precisávamos a partir dali mais ser conduzidos lá pelo bastão forte, firme de Moisés. Já tínhamos a capacidade, a partir de Jesus, de entendermos o significado da palavra amor, de exercitarmos o amor a Deus, o amor ao próximo, o amor à natureza, né? E esse foi a vivência do Cristo, desde a manjedoura até o seu retorno para a pátria espiritual, né? Nos 33 anos que Jesus esteve aqui conosco, foi esse o legado que ele nos trouxe. Só que precisávamos naquela ocasião e ainda estamos, né, nesse caminhar de entendimento. Era necessário que a ciência evoluísse, que nós tivéssemos a possibilidade de novos entendimentos, de novos conhecimentos, para que pudéssemos então entender os ensinamentos de Jesus, de compreender, de vivenciar de forma clara que Jesus ainda lá no começo não conseguia expor em função ainda das nossas limitações. E aí diz assim, ó, que para apanhar o sentido oculto de certas palavras suas, era necessário que novas ideias e novos conhecimentos lhes trouxessem a chave. A essas ideias não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de maturidade. A ciência tinha que contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Era preciso, pois, dar tempo à ciência para progredir. E aí nós estamos nesse caminhar aí, né, depois do Cristo,
a esses 2021 anos agora, com auxílio da ciência, e agora nesse momento para nós isso de uma forma muito forte, de uma forma muito latente, né, a necessidade de novos conhecimentos em todas as áreas, né, para esse nosso processo de transição, de evolução. E então, a terceira e última revelação, né, das 3 propostas aí no capítulo, né, que é o Espiritismo. Então, o advento do Espiritismo, né, como essa ciência nova que vem nos revelar, juntando aí religião, filosofia, nos trazendo os ensinamentos do Cristo, só que este ensinamento agora é de uma forma raciocinada, de uma forma mais clara, mais explicada, porque agora nós já temos o conhecimento, nós já podemos nos instruir muito mais para compreender e vivenciar de forma muito mais clara o que o Cristo não pôde, à época, dizer com tanta clareza, porque naquela ocasião não teríamos como entender, né? E aí, o Evangelho que nos fala, né, sobre o Espiritismo, que o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio das provas irrecusáveis, a existência da natureza do mundo espiritual e das suas relações com o mundo corpóreo. E aí, gente, o Espiritismo ele nos revela isso agora de forma muito clara. Mas em uma leitura também, eu achei uma coisa muito interessante, muito bacana, né? De Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, ele nasceu lá no ano 354, né, da era cristã, mas nós sabemos lá dos conflitos íntimos, né, lá do Santo Agostinho, até a sua adolescência muito conturbada, o início da sua vida adulta, né? Até os 33 anos também, Santo Agostinho teve muitos conflitos nesse entendimento do bem e do mal, né? Até realmente a sua conversão. E tem uma passagem muito bacana no livro lá de Santo Agostinho, não recordo agora o nome, mas ele fala que é como se sua mãe tivesse dado a luz a ele 2 vezes. Uma quando ele efetivamente nasceu, né, na carne, no ano de 354, e a outra vez ela deu a luz a ele quando ele despertou para a luz da vida eterna, para a vida cristã. Né? E a mãe dele, tem um relato lá, né, que a mãe dele, ela levou assim 21 anos de muita firmeza, orando, acompanhando ele para que ele tivesse esse despertar. E lá ele faz a menção também, depois que ela desencarna, a mãe dele, né, que ele era persuadido a acreditar que ela voltaria para lhe dar as orientações de como seria a vida futura. Então, olha só, Santo Agostinho já falava aí dessas orientações, né, sobre o Espiritismo. E o que nós, quando nós sintetizamos, né, as 3 revelações, o que nós verificamos? Né? Que lá, a primeira revelação, ela está lá personificada em Moisés, né, no Antigo Testamento. Quando nós falamos do Cristo, nós também percebemos essa personificação no Cristo, no Jesus Cristo, né, no ungido, né, já com o Novo Testamento. Quando nós falamos aqui, a doutrina espírita, ela não tem essa personificação em um ser. Por quê? Porque, na verdade, esses esclarecimentos, eles vêm de um coletivo, né, que é a orientação da espiritualidade. E eu gostaria de ler aqui para vocês o item 6
Só para a gente entender bem como estão ligadas realmente essas três revelações, nesse sentido para nós. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés. A do Novo Testamento está personificada no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação e não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado não por um homem, mas pelos espíritos, que são as vozes do céu em todos os pontos da terra, e por uma multidão inumerável de intermediários. E o capítulo 7, que fecha o nosso estudo, fala da seguinte forma: assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, mas cumpri-la, o Espiritismo diz igualmente, não venho destruir a lei cristã, mas dar cumprimento. Nada ensina ao contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros para todo mundo o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. As coisas futuras, lá que a mãe Santo Agostinho já se referia, né? Portanto, o Espiritismo é obra do Cristo, que ele mesmo preside, assim como preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Então, nós temos, né, lá, como eu falei a vocês, lá no início, no Antigo Testamento, né, no Velho Testamento, a personificação de Moisés, com a sua contribuição muito valiosa, saindo para esse contato com o povo, já para trazer os ensinamentos. Vemos para a segunda revelação com Cristo, né, reformulando as leis de Moisés para essa mensagem do amor. E o Espiritismo vem também para dar continuidade, trazer mais clareza aquilo que o Cristo falou de forma alegórica, porque agora temos o conhecimento, agora temos a ciência, né, que nos proporciona formas diversas, né, de nos esclarecermos e de estarmos aptos, portanto, a entender essas três revelações e que possamos dar a nossa contribuição, né, de levarmos estes ensinamentos da revelação do Cristo à luz da doutrina espírita, para levarmos esclarecimentos a todas as mentes, né, que nos rodeiam, nossos irmãos, e então contribuirmos para esse momento delicado que vivemos de regeneração, de mudança, de transição que a Terra passa. Então, nunca foi tão necessário para nós essa compreensão dessas revelações para que possamos aplicar para o nosso viver e para o viver daqueles que convivem conosco e assim contribuirmos, né, para esse momento aí, como eu falei, de transição. Então, que Jesus possa nos abençoar, que Jesus possa nos esclarecer, que Jesus possa nos fortalecer, para que em nossos corações sempre estejam vivos essa mensagem que Ele nos trouxe, que Ele vivenciou, de amor, de paz e harmonia, e que assim seja o nosso viver. Muito obrigada, meus irmãos, e até breve, até uma próxima oportunidade.